o nosso... Vamos lá, de novo. Deu alguma questão técnica aqui. Pessoal, bem-vindos. As pessoas pediram permissão para entrar, só vou parar um pouquinho, explicar, aí a gente vai dando a permissão para todo mundo entrar. Nós estamos já com 102 pessoas na sala, o esperado é 140. Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser um debate, na verdade, um diálogo bastante interessante com o amigo Luiz Cardoso, que a gente já se conhece já há algum tempo. Ele está atualmente em São Paulo, foi meu professor, já operou na Bolsa, hoje é diretor financeiro do Grupo Jequiti, e o nosso objetivo aqui é tentar falar sobre a economia real, o mercado de ações, como é que a Covid, de alguma maneira, mudou a nossa sociedade. Essa é a primeira iniciativa do Grupo Sociales da UniOeste, que engloba todos os cursos de Ciências Sociais aplicadas, em especial um agradecimento ao Darbem, que nasceu da iniciativa do Grupo de Contábeis. Queria agradecer a Irene, que vai ter que me ajudar no chat ali na hora de organizar as questões. E o objetivo é que a gente dure mais ou menos 60 minutos, né, de apresentação, porque o interessante é discutir e debater. O único pedido que eu faço a todos vocês é que deixem os microfones fechados, porque senão fica muito confuso, e fica aberto para o palestrante, para o Luiz, e depois a gente entra nessa discussão. O que mais? Por enquanto é isso. Eu vou abrir o link. Gostaria que o Luiz se apresentasse e depois a gente já começa, porque o objetivo é que a gente desfrute o máximo essa noite para conseguir, de alguma forma, colaborar com vocês, com a região. Nosso objetivo no final é sempre o desenvolvimento da região e por isso é muito importante a presença de todos vocês. Pessoal, muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o Luiz, que entrou tanta gente, não estou mais te vendo. Para todos, fechem o microfone, por favor, e deixe o Luiz se apresentar. Luiz, faça as honras da casa, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Ale, muito obrigado. Deixa eu arrumar a câmera. Muito obrigado aí pelas palavras. Realmente, você entregou um pouco a nossa idade, né? Enfim, o tempo que a gente conhece. Bom, eu tenho uma experiência aí profissional, não apenas na economia real, mas também passei um tempo em banco. E até hoje, essas coisas a gente gosta de ficar dando uma olhada e também usa para fins profissionais, né? Então, sem nenhum spoiler para sábado, né? Talvez eu possa ter gente aqui de mercado de capitais de sábado. Vamos lá, vou abrir aqui. Acho que todos vocês estão vendo a minha tela, né? Você quer uma discussão? Tudo bem, tudo bem. Claro que o Johnny se apaixonaria pela Baby, porque Pessoal, ele por favor, fechem o microfone. Mas o que acontece quando o filme... Bom, gente, isso daqui, eu sei que é meio chato na apresentação, mas isso daqui é extremamente importante para mim, tá? Qualquer coisa que a gente vier a falar hoje não é uma recomendação, sugestão de investimento, não tem nada a ver sobre posições do meu empregador. Pode eventualmente ter alguma posição de interesse que eu não sei. Então, aqui é tudo para fins acadêmicos, tá? Eu coloquei umas coisinhas para a gente aliviar um pouco o clima dessa quarentena, mas vamos lá. O que nós temos aí no mercado financeiro, né? Todo mundo gosta de falar de bolsa, quer saber de bolsa, ainda mais agora com juros tão pequenos.
Naturalmente, as pessoas olham, falam, poxa, eu vou comprar o CDB do banco, ou vou para um fundo de investimento, e aí vou pagar o imposto, ou vou ficar na caderneta de poupança, não rende nada. E aí começa o investidor iniciante querer pular algumas etapas importantes. Estudar e ter disciplina de saber o que você está comprando, qual o seu grau de risco, até onde que você quer ir, se faz necessário. Caso contrário, não adianta, que a reclamação de muitos que fizeram isso no passado, falar que a Bolsa é um cassino ou mercado financeiro, só tem pessoal do mal e tudo isso. Mas a turma do mercado de finanças estuda muito, estuda todo dia. E quem é o mercado, né? O mercado somos todos nós. A única diferença é que o que se negocia é o custo do dinheiro. Então, tem aquele CDB 100% do CDI ou 90% do CDI. Se for um banco menor, ele deve pagar um pouquinho mais caro, porque naturalmente ele não tem tanta segurança ou escala para captar de outras formas. Então, tudo que a gente vê no mercado financeiro, a grosso modo, é uma grande negociação, entre aspas, de expectativa de retorno ou de taxa de juros. O foco de hoje, até para a gente bater um papo e tudo mais, são ações. Muito embora exista um mundo sobre renda fixa, e eu coloquei algumas coisas, e outro também muito legal, são derivativos, algumas questões de commodities, entre outros pontos. Existem várias formas da gente começar. Acho que tanto o Alexandre quanto eu, nós gostamos mais dessa linha fundamentalista, linha de economia, um pouco mais de estatística e tudo mais. E tem gente que gosta de análise gráfica, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tá? O mercado tem uma máxima, que não existe almoço grátis. Então, para evitar eventos como ocorreram no passado no Brasil, no caso do boi gordo, ou a Avestruz Master, e, enfim, Telex Free, coisas dessa natureza, é importante todos observarem que todo risco tem o retorno e vice-versa. Não existe retorno sem risco. Luiz, eu acho que a sua tela parou de ser dividida. Alguém entrou dividindo, só volta. Ok, beleza, valeu. Vamos apresentar agora. Foi? Foi, beleza. Então, tudo tem risco. Não adianta, como os mais antigos falam, olha, estou investindo em imóvel, e imóvel não tem risco, o bem sempre está lá. De fato, o bem sempre está lá, mas o valor dele mudou, ou para mais ou para menos. Então, nós estamos falando aqui de valor, de retorno. Vou passar um pouquinho rápido desse ponto, tá, Lê? Sobre economia, tá bom? O mercado, tá? Todo mundo está sabendo que a economia não está indo tão bem. O FMI já tinha colocado lá atrás, outros também. Esse aqui é um ponto de uma consultoria internacional chamada McKinsey. Então, aqui no nosso famoso eixo X, eles entrevistaram pessoas de diversos países e falaram, olha, vocês vão comprar mais ou menos nas próximas 2 semanas. Isso era 6 de abril.
e vocês estão mais ou menos otimistas a despeito de toda a questão da Covid. Algumas coisas são curiosas nesse gráfico. Você vê que estão poucos países otimistas e poucos que vão gastar mais e muito otimistas. Basicamente, essa turma daqui, né? Sendo que a China é a única que já passou pela grande onda. Mas o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa tenta se antever os resultados das empresas. O que a economia futura vai impactar nas empresas. Então nós temos, ainda que de uma forma mais cômica, o grande escorregador, mas aqui ao lado nós temos um gráfico que eu peguei na internet, assim, que é exatamente o ponto. De 2016 até 2020, basicamente a Bolsa dobrou de preço, e em questões de 2 meses, ela entregou 40% de todo esse ganho. Mas e o dólar? O dólar está basicamente 5,60. Será que ele vai virar 7-1? No mercado futuro, lá dos derivativos, já está mais ou menos isso. Mas tem inúmeros fatores que influenciam, não apenas dentro da nossa casa, como na casa dos outros. Como estarão as outras economias? Porque o dólar, ou o câmbio, é uma relação de troca no fim do dia entre todos. Dentro de uma escola de análise, tem a turma que eu fico dentro, que é a análise fundamentalista. É como se fosse um sniper. Então, gasta bastante tempo estudando e lendo questões sobre macroeconomia e microeconomia, gosta de brincar com estatística, matemática financeira, entende que a contabilidade é importantíssima e sabe que o mercado tem algumas imperfeições e a gente só tem que encontrar a diferença entre o preço que a ação está cotada e o valor que ela pode atingir, que aí você compra para ganhar no futuro, bem como os dividendos no meio do caminho. Então, o caminho aqui é desde uma análise macroeconômica, olha, quero ver a Selic, o câmbio, o tal do risco país, eu gostaria de saber e tem que entender se o governo gasta mais do que arrecada, como é que está a renda em média das pessoas, o desemprego, a inflação. Depois disso, vai entender o setor. Poxa, o setor de açúcar pode vender só cana ou vende o açúcar? Eu vou mudar a minha parte da minha planta, a minha produção, por causa do dólar ou porque o preço da gasolina aqui está me ajudando? Eu vou escolher uma ação hoje num setor hoteleiro que está sofrendo muito, ou eu vou tentar empresas da internet tipo o Zoom. Então, isso faz muito sentido. Qual é a competição nesse setor? As pessoas brigam por preço ou não? Depois, a gente tem que entender o foco estratégico da empresa. Então, digamos que alguém está olhando o Pão de Açúcar, ou está olhando a Natura, ou está olhando o Carrefour. Então, o que de fato essa empresa quer? Qual de fato são as competências dela? Os produtos ou serviços prestados? Aí, as demonstrações financeiras, por incrível que pareça, são apenas o resultado de tudo aquilo que já passou. Mas a questão da gestão. E aí,
gente consegue montar indicadores para comparar várias empresas e ela ao longo do tempo. E o que nós temos que prestar atenção numa análise fundamentalista, o que a gestão está fazendo? Primeiro, aonde que ela está investindo? Isso vale, inclusive, para o setor público, tá? Eu estou investindo em estádio de futebol que não vai me dar retorno ou estou investindo em estradas e portos? Por exemplo. Uma empresa que é do setor agro, ela está investindo para fazer hardwares, ela tem a competência para isso? E vice-versa? Como eu vou financiar esses meus investimentos no meu dia a dia? Eu vou pegar só dinheiro de banco? Não vou pegar? Vai ser só dinheiro do acionista? Posso fazer um mix disso? Como é que eu vou gerenciar meu capital de giro, que muitas empresas estão fazendo hoje, ligando para os seus fornecedores, falando, olha, amigão, me dá um pouco mais de prazo que o meu caixa está apertado. E depois devo ou não pagar dividendos? Dividendos é um pedaço do lucro ou o lucro como um todo, que volta para o seu acionista ou acionistas. Então, uma empresa que paga todo o seu lucro, toda a vida, para o seu acionista na forma de dividendo, pode ser bom. Não obstante, temos que olhar com muito carinho, porque às vezes esse dinheiro do dividendo, numa situação de crise como todos nós estamos vivendo, pode fazer falta para a empresa. Então, o olhar disso, tudo isso, a gente encontra na contabilidade. E comparando a empresas do mesmo setor. Outro ponto de fundamental importância, que eu sei que a Noeste também olha bem isso na controladoria e também no agro, é a questão do conflito. As pessoas, os funcionários dessa empresa, ganham bônus. Esse bônus incentivam elas a tomar riscos desnecessários ou, eventualmente, a cometer uma fraude contábil. Nós temos 2 casos recentes desse ano no Brasil, que a gente não pode ainda falar publicamente que é uma fraude contábil, mas uma empresa de turismo e outra na área seguro, resseguros, veio a mercado falando que tinha alguns problemas na sua contabilidade passada que foi entregue para os investidores. E por que isso acontece? O erro, às vezes, pode ser aleatório, outras vezes não. E está muito ligado à forma que a empresa paga o bônus dos seus funcionários. Então, na análise fundamentalista, a gente tem que olhar muito isso. Depois de tudo, a gente projeta o fluxo de caixa da empresa no ano corrente e dos anos futuros. Pegamos todas essas colunas Excel ou linhas, enfim, e trazemos a valor presente. Há uma taxa que reflete o risco da empresa, não apenas o risco de crédito, ou seja, o risco que ela tem no banco, mas também o risco que o acionista está correndo com ela. E a gente consegue confrontar esse valor com o valor que está na bolsa. Bem como conseguimos confrontar esses fluxos de caixa, tanto corrente quanto projetado, com outras atitudes. Se a empresa precisar de muito dinheiro, quanto tempo ela demora para vender o estoque dela? Se ela fazer um grande investimento, ela vai ter liquidez? Em situação de crise, ela vai ter liquidez? Dá para esperar para pagar dividendos ou não?
Então, mais uma vez, são pontos fundamentais para entender a empresa. Uma outra forma, dentro da análise fundamentalista, é a análise via múltiplos. Então, múltiplos nada mais é do que uma fração. Usualmente, o numerador tem o preço do mercado, ou seja, quanto que vale a empresa na bolsa. E o denominador, algum fundamento dela, que pode ser a receita, pode ser toneladas vendidas, ou hectolitros de álcool vendidos, pode ser assinantes de TV a cabo, e você consegue confrontar todo mundo do mesmo setor. Você ganha tempo com isso. Mas temos que tomar cuidado, porque os detalhes se perdem ao longo do período. Outros aspectos importantes. Usar estatística, neste caso, ainda que é um grande atalho, se faz necessário. Poxa, preciso entender a média e como alguns valores se desviam dessa média desse setor. E por que tem empresas que têm uma razão maior ou menor do que essa média? Quem está muito longe, ou outliers? Como é que isso se confronta ao longo do tempo? Supostamente, este preço é o nosso valor presente do fluxo de caixa. Se pensarmos assim, então a gente consegue brincar com a álgebra e com os resultados da empresa. Você projeta a empresa, seus concorrentes, e aí consegue brincar para ver aonde que está o mercado e como o mercado está precificando essa empresa. Dá para ter alguns highlights. Aqui nós pegamos o Ibovespa. O Ibovespa é um índice das ações mais negociadas na Bovespa, que é o principal índice. Fala que a Bovespa subiu ou desceu. Existem outros, inclusive setoriais, para empresas menores, para empresas maiores, mais e menos governança. Mas este em especial é aquilo que escutamos no noticiário, seja ele pela TV, rádio, internet, que a bolsa sobe, enfim. Esses índices são compostos, é uma composição ponderada dessas empresas mais líquidas. Então, se pega cada empresa e fala, bom, se eu projetar todas essas empresas e trouxer esse fluxo de caixa, ou lucro, ou que seja valor presente, para este valor do Ibovespa, o que está me dizendo? Então, eu vou pegar o mais fácil aqui, que é o preço, o fluxo de caixa. Se eu só pegar todas essas empresas que fazem parte do Ibovespa e dividir pelo valor do índice Ibovespa, a gente percebe que são 7 anos de fluxo de caixa. O que quer dizer que, para pagar este preço da Bolsa, eu preciso de 7 anos. Anteriormente, acho que na parte mais aguda, que nós vimos até agora da crise, eram 5 anos. E assim sucessivamente. A gente consegue ponderar também a razão contábil, pelo patrimônio líquido dela, ou pelas vendas também. Para ver o quanto que a Bolsa se desvalorizou, não apenas na forma de percentual, e sim
nos fundamentos dela. Até porque, além dos bancos, tem inúmeras empresas do setor real da economia. Aqui é uma tela que eu peguei de como é a distribuição dos retornos na Bolsa de todas as empresas na América Latina, não só na Bovespa. Então aí tem a Bolsa do México, a Bolsa do Chile, a Bolsa da Colômbia, alguma coisa que sobrou da Venezuela, enfim. E a gente percebe aquilo que eu havia comentado. Se nós pegarmos essa caixinha, que chama Box Plot, e pensarmos que a ponta superior dela aqui, ó, são os 25% melhores, e aqui os 25% piores, e aqui a mediana, ou seja, exatamente a metade da laranja ordenada ali, dos retornos. Então você vê, ó, setor de comunicação caiu muito. O setor de energia também caiu muito. O setor de consumo, tipo supermercado, tem alguns que tiveram retornos anuais, ou seja, maio contra maio, bem superiores à grande vasta maioria dos seus pares. Por que é isso? Outro setor, talvez esse, infelizmente, nós entendemos que ele vai ganhar, que é o setor de saúde. Vis-à-vis a média, a gente pode perceber que essa caixinha de todas essas empresas que estão ali cotadas, e vocês conseguem observar o total de empresas por setor e quantas estão muito fora da curva, muito fora da casinha. Aqui de um outro sistema muito utilizado no mercado financeiro, que é a Bloomberg. Então, a Bloomberg também tem lá o canal no TV a cabo e a internet. Aqui é a evolução da razão, o preço da bolsa, como a gente estava comentando antes, e o fluxo de caixa. Você vê, nós estamos aqui, bem nessa faixa. Não sei se a tela preta dá para todos verem bem. Espero que sim. Você vê, nós estamos muito nessa faixa aqui. A pergunta, a crise da Covid pegou todos no mundo todo. Mas será que não tinha muito otimismo nessa subida aqui, ó? Que é talvez muito próxima aqui, ó. Se agora eu preciso de 7 anos de fluxo de caixa para ter o payback, antes eu tinha alguma coisa próximo de 18, o que era níveis que nós tínhamos em 2007 de valoração na bolsa. Esse pedaço mais baixo que vocês conseguem observar foi exatamente o desastre na condução da política econômica de um dado governo. Da mesma forma, ao invés de falar de fluxo de caixa, vamos falar de lucro. Então, o que eu peço para vocês olharem é o seguinte: esse cara aqui, todo esse que para mim é laranja e eu sou muito míope, é como se fosse o lucro corrente da empresa, ou do conjunto de empresas que compõem o índice Ibovespa. Nessa roxinha, e se eu projetasse um ano desses lucros? Na outra aqui embaixo, e se eu projetasse 2 anos desse lucro? O que a gente consegue observar?
Primeiro, esse pedaço aqui é a crise. Desculpe o meu excelente desenho. Será que a bolsa está cara? Ou os preços corrigiram antes das expectativas de lucro? Mas o que a gente consegue observar é que, historicamente, a bolsa aí é negociada entre 15 a 20 vezes o lucro corrente. E caiu muito recente. Cada pontinho desse é uma empresa na Bovespa, dos últimos 12 meses. E é uma foto aqui do dia 6/5. No eixo X, nós temos o risco, ou seja, a volatilidade, quanto que os preços dessas ações foram para cima e para baixo, frente à média da própria ação. E aqui, o quanto que deu de retorno. Você vê que tem empresas que apanharam bastante. E outras ganharam bastante. Quem é quem? Por que uma ganhou mais que a outra? Digamos que o investidor fale, olha, não quero correr um risco de alguma coisa que flutue mais do que 20% ao ano. Só sobrou esse universo. Olha, mas também não quero ver quem sempre dá prejuízo, deu prejuízo na bolsa. Sobrou esse universo. Quem que está aqui? Qual é o setor? Qual que é o fundamento dessa empresa? Será que a contabilidade está direitinho? Que o retorno do ativo, que a gestão financeira é bem feita? Deixei alguns links aqui para quem tiver interesse. Então, isso daqui é a teoria de gestão de portfólio. Então, um fundo de investimento faz isso. Aqui é uma mistura de expectativa de ganho, ou seja, leitura de balanço e projeção de resultado, com estatística. E o gestor busca sempre a razão mais eficiente entre o risco e o retorno. Então, um investidor fundamentalista, necessariamente, ele ganha tempo estudando e lendo. Ele é paciente. Ele foca a empresa não para comprar hoje, vender amanhã, ou daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou no mesmo dia. Ele normalmente compra a ação dessa empresa para ficar com ela pelo menos por 2 anos. Ele só coloca ativos na sua carteira de investimento que põe menos risco no portfólio geral. Então, digamos que eu tenho ótimas empresas A e B, C e D. Aí você vai analisar todas as outras empresas nesse nosso alfabeto e só a empresa Z foi interessante. Então, ele compra um pedaço. Ele sabe que, acima de tudo, quando ele compra uma ação, ele está comprando um pedaço da empresa. E, legalmente, isso faz uma diferença muito grande. O acionista é responsável pela empresa. E o timing importa? Eu acertar o momento de entrar na bolsa ou sair da bolsa importa? Então, pegamos o retorno entre dividendos recebidos e valoração da ação de maio de 2019 a maio de 2020, ou seja, nessa bagunça toda. E fizemos a mesma coisa abril de 19 a abril de 20.
sem o rigor estatístico, mas a gente já consegue observar uma certa relação aqui. Algo mais ou menos assim. A gente consegue ver também que muitas empresas sofreram em demasia na queda das bolsas em abril. E alguns investidores aproveitaram essa oportunidade e compraram de abril para maio. Então, a análise técnica, que é a questão de gráficos, faz todo sentido quando nós queremos acertar o timing, o momento de comprar, o momento de vender. Ou só ficar observando. E ele é baseada em figuras geométricas. Para alguns, tem algumas questões de geometria, de física por trás. Para outros, são apenas triângulos, retângulos, figuras tipo uma bandeira, a representação de uma pessoa, o ombro, cabeça a ombro, enfim. Aqui são exemplos. Então, essa dada empresa, a ação via subindo, subindo, subindo. E aí o analista técnico, ou seja, gráfico, fez um retângulo com essas cotações. Bom, quer dizer que o preço se estabilizou aqui. Quando que eu entro? Quer dizer, quando que eu compro essa ação? Exatamente quando sair dessa figura geométrica. E qual que é meu alvo? Alguma coisa por aqui. Da mesma forma, eu sei que é extremamente abstrato isso, alguns veem nessa valoração dessa dada empresa aqui uma bandeira. E quando há uma sinalização de bandeira, quer dizer que as ações vão subir, disparar. Ou, se nós voltarmos um pouco aqui, deixa eu ver, no nosso grande escorregador, ela vai desmoronar. Existem figuras de tendência. Que eu tenho uma empresa, e aí pode ser dois vales ou dois topos. Eu peguei um exemplo de dois topos. A ação subiu, bateu aqui, nessa linha. Ela caiu um pouquinho, mas está dentro dessa faixa de negociação. Aí a ação subiu de novo, dentro dessa faixa de negociação. Aí ela caiu. Se a gente observa exatamente essa linha, pela análise técnica, a gente consegue prever que quando ultrapassar essa linha imaginária, a ação vai despencar. Então, no nosso caso, você vendeu a ação aqui, não comprou, você vendeu a ação aqui, e a recomprou neste alvo. Mas na bolsa eu posso ganhar comprando barato e depois vendendo mais caro, ou eu posso vender caro e recomprar mais barato. E aí é a figura do ombro, cabeça a ombro. Ombro na cotação. E o que quem gosta de olhar esses gráficos observa que quando a cotação ultrapassa
a linha do ombro, a ação vai cair. Vai cair muito? Não necessariamente. Ó, temos aqui. Então, os analistas gráficos, quem compra e vende ações ou derivativos gráficos, até podem se posicionar. Mas eles fazem, de fato, uma posição de venda, uma posição de compra, quando saiu da linha do pescoço. E aí se compra se vende nesse pedaço e se recompra aqui. E ganha diferença. Outra forma também muito usada é suporte e resistência. Então, tal como nas leis da física, eu tenho certa resistência de subir. A gravidade faz isso para mim. E no caso da gravidade, para quem analisa os gráficos, é a famosa oferta e demanda. Chega num ponto que não tem mais demanda para aquilo. E a resistência, e aí nós temos também o piso dele, que é o suporte. Ou seja, se ultrapassar um nível de suporte, a cotação tende a cair. Outra forma muito utilizada também são das médias móveis. Então aqui vocês têm um tipo de gráfico que alguns chamam de barra. Então tem um quadradinho para um lado e um quadradinho para o outro, que basicamente são aberturas e fechamentos. E a barra vai ao seu máximo e mínimo. A linha rosa é uma média de 60 dias. Uma média móvel de 60 dias. Eu vou pegando o preço das últimas 60 negociações. E essa são de 30 negociações. Então, toda vez que essas linhas se cruzam, muda-se a tendência. Aqui ela estava caindo. Houve uma quebra de tendência. A ação subiu. Peguei da Bovespa e fiz assim, uma brincadeirinha nesse site que eu achei via Google. Ombro, cabeça, ombro. E o meu canal de compras e de vendas. Aqui embaixo, estamos falando que são volumes. Tudo que é vermelho é quando a bolsa caiu. E tudo que é verde quando a bolsa subiu. E por que é importante observar o volume? Para ver se de fato essa alta ou essa baixa é uma tendência. Vamos pegar esse ponto aqui. A gente vê que a cotação subiu um pouco mais. Mas não tinha muita gente comprando, em média, nos últimos dias. Que é uma... Em compensação, quando eu tenho um volume grande, em queda, quer dizer que, de fato, a queda se persistirá um pouco mais. Mas, de novo, a bolsa está cara ou barata? Meio que depende para quem você perguntar. Em dezembro, salvo engano, ela estava 100 e poucos mil pontos. Cada ponto representa R$1. Tá. E quem teve sangue frio
muito sangue frio. Quando as bolsas caíram e despencaram, basicamente, gerando um monte de memes e um monte de circuit breakers, a pessoa está triste? Não. Ela ganhou basicamente 21% em 2 meses. Para não ficar só nas nossas ações, eu peguei a ação na Bolsa de Nova York da Netflix, que por razões óbvias, ela tende a subir, que deve aumentar o número de clientes. Então pegamos aqui por dias, dentro de uma janela de 30 minutos. Então, de novo, a média se cruzou, eu tive uma tendência. A média se cruzou de novo, e aqui você tem pequenas reversões de tendências, às vezes até um pouco inexpressivas, mas se cruzou mais forte. Ela despencou. Eu sei que para muitos, inclusive para mim, a análise técnica, de fato, você vê que ela não tem tanta sofisticação, tal como a análise fundamentalista. Mas ela é muito importante para você não errar o momento de comprar. Imagina que você fez toda uma análise, demorou 1 mês, 2 meses de análise. E aí, você entrou no momento errado. Nós também temos os fundos de investimentos. Que aqui eu represento basicamente um grande liquidificador. O fundo de investimento é apenas um veículo. Nós precisamos saber o que tem dentro dele. Muitos têm nomes robustos, lindos, sofisticados, normalmente em inglês. Esse aqui, em especial, é um fundo de renda fixa, que compra ativos de curto prazo, duração baixa, desse grau de investimento, ou seja, compra excelentes empresas de crédito e títulos do governo, títulos públicos, que é o que faz a maioria dos fundos de renda fixa. Agora, eu peguei um que saiu no Instagram, tá? Vem cá, se a Selic está a 3, e esse fundo compra crédito, basicamente títulos públicos que rendem 3, então no ano eu vou ganhar 3, mas eu vou pagar 2,90 de taxa de administração. O amigo pode ter recomendado, o gerente do banco, ou o gerente de corretora. Essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas não vale a pena. Não se investe em fundos de investimentos, que é um grande veículo, sem saber a taxa de administração. Porque alguém está gerindo esse dinheiro para você. E esse alguém quer receber alguma coisa. Você precisa saber o que tem lá dentro. Se o gerente do banco não souber, ou da corretora não souber, não tem problema. Tem alguns sistemas pagos que fazem isso, mas no site da CVM, cvm.gov.br, se você buscar lá fundos de investimentos e tudo mais, você vai conseguir saber o que tem lá dentro.
Outro ponto, relação risco e retorno. Às vezes, na publicidade, aparece um gráfico lindo, olha, ele vem rendendo nos últimos tempos um montão. Perfeito. Mas se eu comparar com um par dele, ou o benchmark, tá? Quer dizer, aquilo que ele tem que seguir, ele teve mais ou menos risco? Porque se teve menos risco, foi um belo investimento. Se teve mais risco, será que valeu a pena? Enfim, não sei se eu estourei o tempo ou não, Ale. Eu acho que a gente está no tempinho, né? Estamos exatamente no No tempo. tempo. A gente vai começar a conversar agora. Tá. O que eu usei nessa apresentação? Algumas coisas para quem gosta de memes, um pouco de humor e informação, tá aqui no Instagram e no Twitter. Dois que o pessoal do próprio mercado usa muito. Aqui de notícias de um modo geral, que é mais humor mesmo. Esses sistemas são pagos e são muito utilizados e muito bons. Mas, poxa, eu não tenho isso. Dá para fazer coisas parecidas e de graça? Sim, dá. Aí eu selecionei alguns sites que tem balanços, que tem a questão de fundos, que você pode digitar o site da Bolsa, e enfim, tudo mais, tá? Gente, agradeço mais uma vez aí ao Noeste, o Ale, a Irene e a associação com essa iniciativa. Fico aí disponível às nossas perguntas. Espero que vocês tenham gostado, que basicamente foi uma grande pincelada do que o pessoal faz. Valeu. Estou saindo da apresentação, tá? Isso. Luiz, muito Sim. obrigado. Agora a ideia é a gente realmente fazer um grande bate-papo sobre isso. A ideia é que a gente faça isso pelo chat, porque senão vai ficar muita gente falando. Tá. A Raquel já colocou aqui, que aliás, quero agradecer de coração a Raquel. A gente tem um grupo sociais Tá. e ela lá comemorando. Estamos com 150 pessoas na sala, não sei o Pô, quê. que legal. Um beijo, Raquel, para todo o grupo. A gente está realmente é a primeira iniciativa nossa. Eu acho que foi muito bem sucedida. Mas a Raquel já soltou aqui uma no chat perguntando uma coisa super simples, né? Como é que a gente faz com os bitcoins? Que agora que teve o halving, e como é que ele vai funcionar? Tá. E eu vou pedir para que as pessoas coloquem as perguntas ali no chat. Eu e a Irene vamos dar uma olhadinha. A gente abre o microfone, assim que você terminar a resposta, a gente começa com outra. Mas eu acho que o Bitcoin é interessante. E quando você mostrou aquele gráfico, parecia quase que ombro, cabeça, ombro. A gente Sim. vai cair de novo? Vai para 60 mil pontos de novo? Eu fiquei assustado já, hein? Não. Aquele era de uma outra empresa, mas vivemos em períodos muito voláteis, né? Então, a Bolsa ultimamente está desviando da sua média em quase 30%. Então, tudo depende de todo mundo, do que o pessoal está fazendo. Ao que parece, a turma começou a se entender melhor hoje, né? Então, isso dá um belo alívio no mercado financeiro, né? Sim, a reunião lá foi boa e para nós vai ser melhor. É isso mesmo. Então vamos lá, dá uma pincelada, explica como é que é essa historinha do Bitcoin. Eu, particularmente, tenho uma visão, Tá. mas eu gostaria de ouvir você e depois a gente espera o pessoal colocando ali as perguntas e a gente vai tendo aí pelo menos mais meia hora de bate-papo. Pessoal, depois no final a gente vai colocar um link para vocês responderem ali no Google. Mas, Luiz, fica à vontade. Tá. Suas impressões sobre o Bitcoin. Tá, vamos lá. Primeira coisa do Bitcoin é o que está por trás dele, é a questão de tecnologia, que é o blockchain. Blockchain é uma grande programação e que simplifica processos financeiros absurdos. Então imagine que
eu lá na empresa tenho um monte de boleto para pagar, como nós temos nas pessoas físicas, mas funciona mais em empresas. Se eu consigo fazer uma grande compensação desses boletos, eu não preciso imprimir, eu não preciso pedir para o banco fazer a ordem de pagamento, e o outro vai depois esperar um dia para fazer a leitura da carga do que entrou ou não entrou. Então, tudo isso facilita os processos financeiros de forma absurda e tira a burocracia. Então, o blockchain te dá uma segurança infinitamente maior que cartório. Então, gosto muito disso. Sobre o investimento em bitcoins, aí esse eu gosto menos. Eu prefiro investir em ambientes regulados. O que quer dizer isso? Onde eu tenho leis mais fortes do que, se acontecer alguma coisa, eu sei onde eu posso correr. Por exemplo, se um banco quebra, existe o fundo garantidor de crédito. Então, dependendo do quanto que eu tenho, até um dado ponto, eu sei que eu terei esse dinheiro. E depois na massa falida. Na questão de ações, tem a CVM, que enche a paciência das empresas e dos fundos de investimento com a questão do conflito de interesses, com a questão da contabilidade. Às vezes, o pessoal fura a contabilidade, aí quando ela descobre, sai as notícias e tudo mais. Mas, se é para investir em moeda, eu ainda também gosto de sem ser bitcoins, comprar moeda, não forex, essas coisas assim, mas comprar em mercados derivativos. Então, eu prefiro, me sinto mais seguro em ambientes regulados. Isso não quer dizer que não seja um investimento interessante, porque você cria tanta flexibilidade e tira tanto intermediário do meio que a negociação fica mais barata. Tá? Em termos de fundamentos, ou seja, poxa, o que a economia tem a ver com dólar, etc., eu ainda não encontrei bastante isso em bitcoins. Não sei se você encontrou, Ale. O investimento em bitcoins acho que funciona mais na análise gráfica hoje do que aquelas razões de macroeconomia e tudo mais. Mas eu tenho uma visão um pouco mais conservadora aí nesse ponto. Aí tem uma outra pergunta aqui. Ale? Não estou te escutando. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Relaxa. Eu não sei qual é a sua percepção enfim. Não, eu sou um entusiasta do Bitcoin, tenho medo só de quem manda nessa tecnologia, mas também quem manda na nossa moeda, né? Quem manda no dólar, enfim. Mas vamos lá, ó, tem uma fácil aqui, né? Se está na hora adequada de investir na Bolsa, a Irene colocou para nós, perguntando. Valeu, Irene. Obrigado, viu? Emendando aqui, ó, o Leonardo falou o seguinte, Leonardo Oliveira, com o aumento de CPFs cadastrados na Bolsa, essa crise vai passar mais rápido ou realmente ainda são os tubarões que mandam? Tá, então vou pela sequência, tá? O que é Bolsa, né? Então, algumas empresas, de fato, estão valendo muito a pena hoje. Tem fundamentos muito sólidos, balanços fortes, muita liquidez. Tem uma questão que se estuda muito em economia, que é poder de mercado. Tem market share, conseguem fazer preço. Então, e tem outras que, poxa, a venda despencou, mas a venda toda é em dólar.
Então, beleza, eu perdi 20% das vendas, só que o valor unitário subiu 40%. Maravilha! E meus gastos são em reais. Então, depende da empresa que nós estamos falando, né? Para empresas com fundamentos muito sólidos, aparenta ser, se não tiver nenhuma grande loucura de governos, ou de vírus, ou vier um cometa, sei lá como é que está a nossa sorte ultimamente, são aquelas, uma carteira que dá para ficar, sei lá, 10 anos que pode colher bons frutos. Aí vem a questão, acho que do Leonardo, né? Do aumento do Isso, Leonardo perguntou, quem manda? Vamos lá. Leonardo, como tudo na vida, quem tem mais volume e poder financeiro dá as fichas, né? Então, assim, uma tesouraria de um banco grande, consegue fazer força no mercado. Mas, e aí é um ponto bem legal, Leonardo, de pesquisa mesmo, os maiores investidores na Bolsa no Brasil não são bancos. São fundos de pensões. Então, esse pessoal está cuidando das nossas aposentadorias. Os principais fundos de pensão são de entes públicos, como o Banco do Brasil, Petrobras e Caixa. E são fundos gigantescos, com poder de fogo de comprar ação muito grande. Houve há um tempo atrás uma movimentação muito forte do fundo de pensão deles e compraram várias ações da Vale. Isso, não sei se foi no governo Lula ou no governo Dilma. E como esses fundos de pensão são ligados a estatais, etc., alguns investidores internacionais, naquele momento, preferiram vender suas ações. A Raquel está perguntando... Mas o ponto é, a liquidez das pessoas estão na Bolsa. Então, essa é a parte boa. Você consegue ter valorações. A parte ruim é a outra parte, é a desvaloração. Ou seja, parte da sua poupança, do que você guardou, a valor de hoje pode ter perdido poder, né? Desculpa, Ale. Vamos lá, eu vou tentar emendar aqui da Raquel e da Núbia. A Raquel está perguntando sobre os fundos, né? Tá. É interessante investir. E a Núbia está falando assim, o Brasil está numa estimativa de queda de inflação que pode influenciar negativamente nos mercados de ações ou a rentabilidade delas. Como é que a inflação, ela vai afetar... Porque a gente nunca conviveu com uma inflação de 2%, né? Pois é. Nunca antes na história. Nunca tem visibilidade, né? Olha, vamos lá. E tem alguns que falam que podemos ter, num curto período, uma deflação. Ou seja, inflação em valores negativos, né? Então, vamos pensar na parte de fundamentos, o que eu gosto mais. Os salários das pessoas, dos funcionários, em situações normais, são corrigidos pela inflação, que tem seus dissídios. Os fornecedores corrigem seus preços. E a empresa também tende a corrigir o seu preço de venda. Então, a inflação ela tem um efeito negativo e positivo dentro da empresa. O negativo é mais fácil de saber, porque você tem salário, você tem sindicato e tudo mais. O positivo depende de como ela está posicionada naquele mercado. Porque já pensou se tem 2 concorrentes? Não dá para usar mais Boeing e Airbus, né? Mas quem está fazendo guerra de preço hoje? Vamos lá, esses aplicativos de comida. Muitos entraram numa guerra de preço, quem dá mais desconto.
certamente naquele período ele não vai conseguir passar a inflação no preço, ou seja, melhorar a margem de lucratividade, porque o custo veio, a gasolina subiu, o salário subiu, né? Então, tem isso. Outro aspecto na economia que a inflação ou a deflação interfere, ela nos concede ou nos tira, no caso de inflação muito grande, poder de compra. Então, nós já convivemos, não muito tempo atrás, com 1000% de inflação ao ano. O litro de leite mudava dentro do dia. Então, as pessoas não compravam tanto supérfluos assim. Tinham sensação de poder gastar, mas não compravam grandes coisas. Tudo era indexado ao dólar, porque era a única coisa que as pessoas acreditavam. Passaram-se um tempo, a inflação foi controlada, e aí parte do consumo, como salvo engano, Ali, eu sei que você estuda bem isso, eu acho que foi a frango, né, que foi em 94, 95, né, que foi, as pessoas não comiam carne de frango, e com a estabilidade dos preços, elas vieram. E o aspecto que eu acho fundamental na inflação, ou na estabilidade dela, é que você cria previsibilidade na economia. Então, tudo aquilo que você tem previsibilidade, você tira riscos. Tá, vamos lá, vamos tentar fazer um bate-bola mais rápido ali. Fácil, ouro, o que a gente faz com ele? Pô, eu tô conflitado, tá? Mas, porque barra de ouro vale mais que dinheiro, não é isso? Né? Mas, normalmente, em momentos de crise, as pessoas, por segurança, compram ouro. Mas isso eu não posso falar mais, porque eu posso estar conflitado. Entendi. Desculpa, gente. Quem que tinha... Paulo perguntou aqui, ó. Caroline. Mercado de Forex. Quando você falou sobre o gráfico, deixa eu pegar aqui de novo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, é mais fácil a análise gráfica do que necessariamente a fundamentalista? Sim, Ainda mais que tem vários sistemas, alguns até gratuitos, que você consegue fazer várias brincadeiras de análise gráfica. É evidente que os melhores sistemas de análise gráfica são pagos. Até aí é a parte boa. Qual que é a parte não é muito boa? Os mercados de Forex que o pessoal faz propaganda, inclusive a própria CVM falou que muitos desses não tinham autorização de fazer, então estavam fazendo atos ilegais. Não tem segurança jurídica por trás, tal como você investir em ações, ou mesmo comprar dólar na BMF. Tudo bem que você precisa um pouco mais de dinheiro. Então, toma um pouco de cuidado, né? Dá para fazer. Eu gosto mais de análise fundamentalista. Vamos lá. A Irene falou que me ajudar, ela não está falando nada, que eu estou quase doido nesse negócio aqui. Não, vamos lá, eu te ajudo aqui, vamos lá. Bertoncello. Pode falar. Eu fiz aqui algumas questões, tá? Tá. Fiz um resumão básico, né? A Franciele, do curso de contábeis, do 8º termo, ela pergunta sobre o mercado financeiro, se podemos acreditar em investir em negócio, né? Ou investir no mercado financeiro, ou guardar esse dinheiro. O Miguel pergunta se no momento podemos investir em ouro. Aí teve uma pergunta também relacionada ao mercado imobiliário, se vale a pena investir no mercado imobiliário, no fundo imobiliário. E tem umas outras aqui do Walter que eu anotei também, tem várias. Vamos lá, ouro já foi, mercado imobiliário, ou fundos imobiliários. Olha, isso é legal. O Brasil tem uma característica que a gente gosta, até por causa da inflação, de ter, né? Ter o ativo, ter, né, o bem. O fundo imobiliário,
Ele pode ser dono de shoppings, mas ele também pode ser dono da dívida com lastro imóveis de uma dada empresa. Posso dividir a minha tela aqui, Ale? Pode, ficar à vontade. Eu só não estou encontrando. Opa. Uma janelinha. Peguei algumas informações. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou melhorar a visualização. Ixi, acho que eu derrubei, né? Ou não? Não, tá aí. Tá aí. Eu vou melhorar a visualização. Então, eu peguei todos os fundos imobiliários, tá? Que tem no Brasil. Então, de todas as casas. Tá? Então, da mesma forma que eu comentei com vocês, o que acontece? Fundo imobiliário é legal? É legal. Ele dá, quando você tem um retorno, ele te dá isenção fiscal? Dá. Bacana isso. Agora, nós podemos observar que imóveis também sofrem correção de preço. Então, de novo, né? Todos esses fundos imobiliários aqui, depois eu disponibilizo aí para vocês. Todo mundo aqui embaixo, ou dessa linha aqui, são fundos que deram retornos negativos, deram prejuízo. E aqui é o grau de risco. Então, vamos falar, se eu estou pensando em um ativo imobiliário, eu supostamente não queria algo que fosse muito volátil. Então, vamos pegar aqui muito volátil, alguma coisa que não pode alterar muito seu preço 25% ao ano. Olha só, apenas esses fundos nesse quadrante aqui são fundos que obtiveram bons retornos. Os demais, até pela questão da crise, de inquilino não pagando, de credor, de devedor não pagando, então vão ter prejuízo. Ok? Acho que deu para responder essa. Deu, essa ficou fácil. Tá? Tem uma... Nem tijolo tá valendo a pena mais. Nem tijolo. Tem uma Desculpa, Irene, que se o mercado financeiro, se a gente pode acreditar nas empresas, não é isso? Isso. Então, se vale a pena, nesse momento, investir em algum tipo de negócio, ou vale a pena guardar dinheiro? Na realidade, ela fez uma pergunta com 3 observações. Tá. Perguntando, primeiro, sobre o mercado financeiro, se podemos acreditar, né, em um novo negócio, montar um novo negócio, ou nesse momento vale a pena guardar o dinheiro? Tá. Olha, liquidez, a gente ter liquidez, ter dinheiro, reservas de dinheiro para emergência, é o recomendado, né? Para sempre. Em momentos de crise, se torna um pouco a mais. Não obstante, digamos que eu não posso falar mais oportunidade da China, né? Porque normalmente não está sendo muito bom. Mas você tem uma oportunidade muito grande de um negócio que você tenha competências para tocar. Então, não é apenas abrir um negócio por abrir um negócio. Por exemplo, se alguém viesse com uma excelente oportunidade para mim de um restaurante hoje, eu falei, cara, nem hoje nem ontem. Eu não sei cozinhar direito. O que eu vou fazer num restaurante? Eu não vou entender, não entendo daquilo, não tenho competência para aquilo. Então, para abrir um negócio, eu acho que a primeira coisa tem que ter a competência para esse ponto. E a liquidez tem um valor fundamental em momentos de crise. Na Bolsa, inclusive, tem boas pequenas empresas que dá para comprar e depois pode vender. Mas tem que se olhar com muito cuidado.
Luiz, eu queria que você abrandasse um pouco um lugar que você gosta muito. Ele estava falando de opções binárias. Eita, opções binárias, tá bom. Como é Vamos que é lá. isso? Explica, pessoal. Tá, opções é um tipo de contrato derivativo, tá? Então, imagine o seguinte, acho que o exemplo mais simples é quando uma pessoa vai comprar uma casa, ela deixa um sinal, um cheque. E aí tem um grande combinado com o vendedor, olha, tá aqui um cheque de R$1.000, prometo que eu vou comprar essa casa de você daqui a 30 dias a R$100.000. Mas fica aqui com o cheque. Se eu desistir, você ficou com dinheiro. Então, o valor desse cheque, a grosso modo, muito a grosso modo, é o valor dessa opção. Então, a opção nos dá o direito de fazer. Ou não, é uma escolha. Opções binárias, e aí eu espero que a gente não esteja falando de coisas fora de mercados regulados, que aí fica mais difícil, né? Que a gente não sabe o que está por trás. Então, eu vou responder em mercados que são regulados, ou seja, que tem leis atrás. Isso é uma estratégia. Então, às vezes, por exemplo, empresas elas podem fazer hedge, elas podem se proteger contra a variação de dólar ou variação de juros. Eu posso ter ou uma opção ou um conjunto de opções que monta algo sintético para mim, que se subir muito, eu estou protegido, e se cair muito, eu também estou protegido. Então, a opção é um negócio muito legal, derivativo é um negócio muito legal, mas tem que usar com moderação. O professor. Sim. O Walter perguntou o seguinte: desvalorização acentuada do real frente a outras moedas mundiais, né? Libra, euro, entre outras aí. Se nesse momento vale a pena ou não investir em dólar? Em dólar. Tá, Ale, você quer dar a sua visão um pouco disso? Não, eu estou como moderador aqui. Tá bom. Ficar à vontade. Bom, há algum tempo eu até conversava às vezes com a Lei, também com outros amigos, e com a Irene e tal. Essa crise no Brasil e no mundo todo da Covid deixaram todas as economias nuas, né? Então, quem fez saneamento básico tem, quem não fez não tem. Quem tem coordenação política em alguns países tem, quem não tem fica nisso que nós temos. Então, o dólar, a desvalorização cambial, reflete também o risco político. E risco político a gente pode falar de várias formas. Desde o impedimento, como teve com Dilma e Collor, como governos mais fracos, em termos de capacidade de passar reformas no Congresso. E tivemos um tampão aí no meio do caminho. Outro ponto fundamental nisso é como os governos, e no caso o governo brasileiro, se financiará. O governo brasileiro, desde a época de Cabral, é gastão, então ele tem dívida. Com a Covid vai ter que gastar mais. E eu não estou entrando em outros méritos de governança, mas vai ter que gastar mais. Como vai financiar? Só no mercado local? Eu vou imprimir moeda? Não vou imprimir moeda no sentido de... É impressora mesmo. O governo compra seus próprios títulos, né? Sem entrar nas aulas de macro do Ale e da Unoeste. Ou não. Eu vou fazer isso tudo bonitinho na contabilidade social, porque a contabilidade social tem um jogo fundamental nisso. Então, são variáveis que tem que se pôr. O que se tem hoje é que o dólar, aparentemente, conforme estão nos mercados futuros, ele tende a subir.
Veja, o que eu estou dizendo, ele tende a, não necessariamente ele irá. Vamos lá. Vamos. Que o Paulo falou assim: ó, nós estamos há 10 anos de uma estagnação, nós tínhamos um mix de otimismo, tínhamos com um liberal como o Paulo Guedes, que dava credibilidade no mercado, aconteceu tudo isso, nós vamos dar uma retomada, vamos entrar em depressão. Fácil, né? Fácil. Bom, eu sou um pouco crítico e desculpem o que eu for falar aqui, não quero ofender ninguém, tá? Não tenho político de estimação, nem à esquerda nem à direita. Então, nos últimos, eu vou até estender um pouco mais, 20 anos, e eu vou voltar aqui na apresentação, só um minutinho, tá, Lê? Pode ser? Tá, fica à vontade. Depois tem uma pergunta direcionada para você, viu, Bertoncello? Para mim? Do Alexandre, perguntando, ele pergunta o seguinte: gostaria de perguntar qual o valor mínimo ideal para começar a investir na Bovespa? Olha, investir na Bovespa é porque está muito na moda day trade, né? Tá todo mundo. Isso é perigoso. Assim, você pode começar a investir na Bovespa com R$1.000. O ponto é qual o tempo que você espera isso. Que, aliás, a maioria do nosso público é jovem. Gente, vocês têm o tempo a seu favor. Daqui a 20 anos, né? Imagine quem comprou ações da Amazon há 20 anos atrás. Imagine quem... Então, para quem tem um tempo a favor, é melhor esperar 1, 2 meses, vai nessa de sniper, acerta e deixa. Quando chegar lá com 40, 50 anos, né, que a gente já está nessa fase... É isso aí. Aí tá fácil. Previdência vocês não vão ter. Aposentar, vocês não vão se aposentar nunca. Então, comece a trabalhar. Vamos lá, Luiz. Mas só completando, teve uma dissertação de mestrado, acho que uns 2, 3 anos atrás, acho que da FGV, que o cara pegou as posições de day trade e viram se sustentava ao longo do tempo. A grande maioria, não. A grande maioria teve prejuízo, porque entrou na forma de torcida. E aí, sem qualquer estratégia. Aí dançou mesmo. Olha só, e essa foto que nós temos, que não é meu eletrocardiograma, é a foto do Brasil. O crescimento do Brasil em amarelo ano contra ano e a média móvel de 3 anos e de 10 anos. Olha que coisa bacana que nós temos aqui. Então, nós temos de tudo. Sofremos de tudo. O que me incomoda é nosso voo de galinha, né? Não é, não? Então, quando você parece que vai, não vai. Né? Um momento que teve muito forte, 2 momentos da economia que foram muito fortes. Um foi no plano real, que estimulou um pouco mais a economia, e o outro foi, salvo engano, no primeiro mandato do presidente Lula, aonde ele manteve algumas coisas certas que o Fernando Henrique estava fazendo, e também o mundo ajudou de uma forma absurda, que não está aqui. O mundo ajudou também de uma forma absurda, que era a China crescendo 15% ao ano, Índia crescendo 6% ao ano, Estados Unidos crescendo 4% ao ano. Então, isso também nos ajudou. Né? Então, a economia é uma variável, no caso do Brasil, de altos e baixos. Muitos altos e baixos. Vamos lá. O Paulo estava perguntando da gravação. Paulo, sim, está sendo gravado. A gente vai colocar isso depois para o grupo Sociales. A gente vai conversar e muito provavelmente vai ser disponibilizado, sim, não tem nenhum problema. Samuel Mota. Em relação a day trade, né, qual o melhor caminho
no setor binário e no mini índice. Todo mundo quer operar no dólar no mini índice. Vamos lá. Não Bom, faz careta. Mini índice, binário, enfim, são derivativos. Então, um dos principais... Você pode ganhar muito dinheiro com isso. De fato, você pode ganhar muito dinheiro. Você pode fazer 40, 50, 60 mil reais num dia. Sim, pode fazer. Só que, igualmente, você também pode perder. Então, há que se ter muito cuidado. O que a maioria dos investidores normalmente pulam são essas etapas. Vê a grama do vizinho que é mais verde, vê essa propaganda muito forte de day trade e fala, eu também quero. E é lógico, todo mundo quer. Só que esses contratos possuem volumes financeiros muito fortes. O mini índice está comprando a metade financeira do índice futuro, ou seja, né, do Bovespa lá na frente. Quer dizer, vamos tomar cuidado. Dá para operar? Dá para operar. Qual que é a melhor estratégia? Eu, Luiz Gustavo, só entro em derivativos, eu gosto muito, com estratégia de lucro e de perda. Ou seja, eu não aceito perder 10%. Se deu 11%, eu vendo tudo. E não aceito ganhar mais do que 10%. Porque no segundo seguinte eu posso perder tudo. Então eu entro com estratégia de stop loss e de stop gain. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a análise técnica para fim de day trade é importantíssimo. A análise fundamentalista, dependendo qual ativo, no caso bolsa, é importante quando você quer ter posições que vão passar de um mês para o outro, né? Vai atravessar um ano, enfim. Né? Tá certo. Bem, Bertoncello, tem uma pergunta aqui bem direcionada para você. É assim, o governo terá que ser mais neoliberal ou liberal em relação à economia? Eu sou liberal por natureza, né? Então, essa visão keynesiana que a gente vai viver nos próximos anos virou um consenso, né? Só ver a reunião de hoje, todo mundo falou, vamos gastar? Todo mundo levantou a mão. Não, vai dar errado, né? Vamos gastar? Vamos gastar bem? Vamos gastar direito, né? Até a nossa galinha cair de novo. Então, a gente provavelmente vai entrar num ciclo de crescimento forte e a gente vai cair lá na frente. Quem entender isso vai poder ganhar quando ganha ou quando perde. O Ivan, meu amigo, falou que comprou bitcoins há 3 anos atrás. Já está 10 mil dólares, Ivan. Vende que a gente não sabe o que vai acontecer. Só complementando a sua frase, tá, Ale, que eu também sou um outro liberal nesse ponto. Então já falava um grande cara, falava se o governo administrasse o deserto do Saara ia faltar areia em 2 anos. Né? Então, ficar às custas de governo nunca é bom. Dá margem para muita coisa ruim também. Lucas Soares, nossa economia. W ou L? A volta, como é que é isso, Luiz? Poxa, acho que foi tema de uma live, né? Que fizemos, não foi? Olha, de um modo geral, a economia mundial vai ser um pouco um W em U. Né? Os impactos serão diferentes por setor, por economia e por empresa. Então, quem entrou nessa crise altamente endividado, como empresa ou como país, com processos tortos, baixa liderança, etc., aí está falando mais em L, que é uma coisa muito longa, dolorosa, etc. Quem
está fazendo a lição de casa, ou quer fazer a lição de casa, bem feita, sem colar do coleguinha, fazendo bonitinho, tal, deve chegar em W. Poucos países serão em V. Acho que um dos poucos setores que serão em V é o setor de delivery, é o setor ligado àquilo que a gente está vivenciando hoje, né? Essa questão mais virtual, né? Agricultura, Uma pergunta como é que você aqui. vê? Agricultura. Primeiro que é um ativo na prática de menor risco, né, do que os demais. Segundo que ele é um bem essencial. A gente pode falar o que for, ele é um bem essencial. Então, para algumas culturas, o pessoal está sorrindo até longe, porque o dólar disparou, então estão com um sorriso largo. Mas aqueles que vendem em reais e todo o adubo é em dólar, não sei se é bem. Tem um tipo de índice chamado ETF que simula um fundo de investimento. Eu trouxe também para cá. Acho que já acreditava que poderia vir essa pergunta. Vou pegar uma janela. Isso aí é lá fora, tá? É fora do Brasil. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Então, aqui tem todas as empresas cotadas na Bolsa de Nova York associadas ao agro. Não a floresta, né? Então, não tem ninguém vendendo floresta, que é agro. Então, a gente vê que, de fato, a volatilidade subiu, mas foi no mercado como um todo, no mundo todo. Mas é um ativo bem seguro. E aqui são retornos semanais, tá? Vou pegar aqui. Aumentar aqui um pouquinho. Então, olha só. Retornos semanais desse ativo dos últimos 5 anos. O risco é a volatilidade ou o desvio padrão, para a turma que gosta de estatística, e o retorno. Você vê, não tem tanto. O retorno é consistente. Mas você nunca tem grandes surpresas, né? Olha só como é que é. A turma que gosta de estatística, né? Olha só, vê uma curva normal bonitinha, bem centradinha, baixa dispersão. Então, de novo, tirei minha tela. Depende muito da cultura. Acho que as culturas associadas ao dólar tendem a ganhar um pouco mais. Aquelas que importam muito vão ter problemas. E aí também a cadeia, né? Porque eu sei que... E aí eu peço a ajuda de vocês. Né? A turma de soja. Tem gente que tá no meio da cadeia, né? Então ele toma todo o custo e repassa um pedaço. Então tem que entender o que cada um está fazendo, como está a inflação, está na sua cadeia de valor. Né? Tem uma pergunta aqui da Cintia. Primeiro ela faz um elogio, né? Teve vários elogios em relação à fala sua e do Bertoncello. E ela pergunta, para a reserva do Tesouro Direto, ainda é uma boa opção? Vale a pena investir na reserva do Tesouro Direto? Poxa, ótima pergunta. Primeiro, Tesouro Direto é uma plataforma. E foi algo muito bem feito, muito bem criado pelo governo federal, não nos passados, para popularizar a venda de títulos públicos. E antes, a pessoa só podia comprar direto com muito dinheiro ou via fundo de investimento. Então, assim, é uma boa opção. Ali você tem opções de pré-fixado, de curto prazo, ou seja, você já sabe que vai ganhar no curto prazo, e você tem coisas associadas à inflação para 2050. Então, essencialmente, é um ótimo ativo para se estudar, antes de comprar, se estudar os seus riscos e os seus retornos. Eu tenho algo aqui, posso passar depois para vocês disponibilizar, não tem problema.
para aposentadoria. Então, quem tem o tempo a favor pode pegar uma boa taxa de juros indexadas à inflação. Deixa eu ver se eu tenho fácil esse cara aqui. Se eu não tiver, não tenho ele tão fácil aqui, não. Não tenho ele tão fácil. Mas depois eu pego os índices e passo para vocês, tá? Mas, como tudo, risco e retorno. Não adianta comprar um título público que vai te dar 10% ao ano para 20 anos. Você tem que acompanhar esse investimento, né? Então, tem que olhar com calma. E você tem que acreditar na capacidade de crédito do governo, porque se ele não pagar, já era. Se ele não pagar, já quebrou todo o sistema bancário, né? Todo mundo já foi antes. Assim, tinha mais perguntas aqui. Primeiro, obrigado para todo mundo que ajudou. Obrigado, Irene, Raquel, todas as sociais que estavam ali, que ajudou você, Luiz. Pessoal, eu coloquei ali no chat um link do Google Docs para vocês responderem sobre a palestra. Eu vou deixar aqui, Luiz, Sim. seus 5, 10 minutos finais aqui, para você falar assim, ó, passando o rodo, né? Fechando essa história, o que a gente, o que você como cidadão espera e o que você espera da economia em si? Né? Você está ali no centro nervoso da história. Como é que vocês estão vivendo? Como é que você pega um grupo do jeito que você está ali e como é que você organiza para falar o que eu faço daqui uma semana, daqui um mês? Como é que é isso? Bom, vamos por partes aqui. Bom, primeiro queria agradecer a todos e fico à disposição. Depois das perguntas, eu respondo uma a uma com o maior prazer do mundo. E queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Espero muito que vocês tenham gostado, né? Vamos lá. Como cidadão, eleitor, acho que acima de tudo, né, aquele que paga imposto, como todo mundo aqui, a coisa que eu desejo é que a briga de quinta série acabe logo. O pessoal se une. Porque você vê nossos vizinhos aqui embaixo, numa situação econômica infinitamente pior, que é a Argentina, e lá é um fla-flu desgramado entre peronistas e não peronistas, histórico. Eles se entenderam. Tudo bem, o nosso exemplo é o americano. Entendo que as coisas lá, a turma também não está se entendendo tão bem. Mas tem que acabar com a briga de quinta série. Tem que acreditar no pessoal que pesquisa, né? Tem gente muito séria que pesquisa. E a estatística, nesse sentido, ela é fundamental, que ela prova se aquilo é ou não, se vale ou não a pena, né? Então, estudar não apenas como navegar também é preciso. Crises. Bom, vamos lá. Essa talvez é a diferentona, né? Mas a parte boa de ter já alguns cabelos brancos, que nós passamos por várias. Então, eu comecei no mercado financeiro em mesa de operação, e quando ainda existia pregão viva voz, no auge da crise da Ásia. Lá, 97, 90 e poucos, enfim. Enquanto o São Paulo já ganhava algumas coisas boas, eu ficava feliz. Então, primeira coisa que a gente entende, a liquidez é fundamental. Outra coisa que é fundamental, o bom senso. Então, não adianta, se a pessoa tem liquidez, querer dar uma despertona, querer quebrar contrato, falar, não vou pagar o aluguel mesmo que ela tenha dinheiro. Não vou pagar não sei o quê, porque isso é uma cadeia, um efeito cascata inimaginável. E aí sim que começa
começa os piores pesadelos. Então, primeiro ponto, mantenha liquidez. Tenha o bom senso, não apenas para você, mas com o terceiro, principalmente com o terceiro, né? Muitas empresas entraram assinaram um documento, e até está na internet, e aí vocês podem buscar aí no Google, chamado hashtag não demita, para não demitir nesses momentos de crise. Aqui em São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, que tem muita gente, né? E o isolamento social se faz necessário por sentido óbvio, porque, porra, é muita gente embaixo de você, em cima de você, do teu lado, para onde você vai tem muita gente. Você vê que as pessoas tinham condições e dispensaram, enfim, outros que não têm tantas condições. Eu acho que manter manter a cadeia alimentada, eu acho que é fundamental. Então, poxa, né, como nós aqui em casa, eu tenho 3 filhos, e então minha esposa, ela precisa de um anjinho da guarda, né? Então, esse anjinho da guarda, nós falamos, você fica em casa, mas está aqui o seu salário, não precisa vir, está aqui o seu salário. Então, acho que essas pequenas atitudes, no modo geral, isso ajuda. Sobre gestão de caixa e mercado financeiro, são 2 tipos de coisas, para mim, são fascinantes. Basicamente, é o coração, né? Que passa a economia real e também passa dentro de uma empresa. É trabalho de formiguinha em momentos de pré-crise. Então, poxa, cortar custos em momentos de bonança ajuda no inverno, né? Você entra mais forte no inverno. Você ter processos sólidos dentro de uma empresa, sistemas sólidos, para não ficar fazendo tudo em Excel, que o amigo do não sei o quê, que, porra, demora 20 dias para fazer um fechamento, né? Um fechamento contábil hoje em dia que demore, de uma grande empresa, né? Não uma pequena empresa, de uma grande empresa que demora 20, 30 dias fora o mês depois do fechamento, é inadmissível, né? Então, essas coisas são importantes. E em momento de crise, acho que o bom senso ajuda, e bom senso e liquidez ajuda bastante. Tá certo. Irene, quer comentar alguma coisinha? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento com vocês, foi sensacional. Assim, tirou bastante as dúvidas dos nossos alunos, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, sempre enriquece a universidade, né, então, assim, a sua fala quanto a do Luiz foi de grande valia nesse sentido. Parabéns, tá, pela fala de vocês, foi sensacional. Muito, muito obrigado. Isso. Então, a gente termina aqui, gente. Muito obrigado a todos vocês. Eu não sei se quando eu fecho o meeting se some as perguntas, mas some as perguntas. O que eu vou fazer, Ale, ó, eu não sei se eu consigo fazer aqui, mas eu vou tentar copiar todas as perguntas e te passo. Calma aí, não fecha tudo não, calma aí que tá tudo aberto. Tá na metade do meu rolling bar aqui. Tá. Vamos que vamos. Calma aí. Acho que eu tenho todas. Eu tô dando um Ctrl C aqui. Espera aí, tá, gente? Vamos lá. Beleza, consegui copiar. Então, beleza, já tá salvo todas as perguntas. Eu vou disponibilizar depois para vocês as planilhas, para quem quiser brincar, enfim. E vamos responder uma a uma. Um maior prazer. Tá certo. Gente, então a todos, muito obrigado, boa noite. A ideia era ter 1h30, mas já está quase 2 e parecia que dava para fazer mais, mas todo mundo tem um pouquinho do que fazer. Eu sei que é o que você falou, né? Tem 3, eu sei como funciona. Você sabe, né? Então,
Muito obrigado a todo mundo. A gente se despede aqui. Eu vou terminar a gravação. Um abraço. Não esqueçam de responder ali no Google, tá, gente? Por favor, por favor.